Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui para continuar os nossos vídeos aí, para fazer a continuação do vídeo anterior sobre análise de balanço, hoje falando sobre balanço patrimonial, fluxo de caixa e outras coisinhas importantes aí para a gente ver quando estamos analisando uma empresa. Só lembrando que a finalidade aqui dos nossos vídeos é puramente educacional, é discutir, debater o desempenho das empresas, e não é de nenhuma forma nenhum tipo de recomendação, nem de compra, de venda, nem de nada assim. Bom, no vídeo passado a gente estava usando a VEG como exemplo e vamos continuar com ela aqui para manter uma coerência. E falando sobre a DRE em geral, né, os resultados do período analisados do ponto de vista do regime de competência, né, olhando a DRE. Então, vamos dar uma olhadinha no balanço inteiro aqui da VEG para ver assim, tudo que a gente já viu e o que falta ver ainda, discutir. Então sempre no começo do balanço a empresa fala um pouquinho, né, tem um resumo dos resultados, né, ela avisa que vai fazer a teleconferência de resultados, geralmente é no dia seguinte a divulgação, né? E aí vocês veem que ela começa já pela receita líquida, que foi o que a gente discutiu no vídeo passado. Então ela vai mostrar os dados da receita, é claro que ela vai explicar um pouco mais a questão de venda, de negócios, né, o que vendeu, o equipamento, né, ela separa para os equipamentos eletrônicos, parte de energia, motores, tinta, tá. Aí ela continua, né, dentro daquela linha que a gente falou, custo de produtos vendidos, né, aí ela explica lá, ó, dentro do CPV dela, boa parte é de material, 20% de pessoal, um pouquinho de depreciação. Então você vê que o grosso dos custos delas é de material, né, do produto dela, pesa mais que pessoal. Ela fala de despesa de vendas, gerais administrativas, o EBITDA, né, que é o parâmetro de lucro operacional, resultado financeiro, imposto de renda, resultado líquido. Então vocês veem que o resultado que a empresa apresenta para todo mundo, ele segue aquela lógica que a gente discutiu no vídeo passado, né, da DRE. E a gente chegou até aqui, lucro líquido, né? Foi onde a gente parou. Depois ela continua falando de fluxo de caixa, né, retorno sobre capital, investimentos, disponibilidades, que é o caixa, dividendos, juros sobre capital próprio, e aí vai terminar o balanço. Então tudo isso aqui a gente não viu ainda, né, como analisar e como enxergar. Então vamos por partes. No resuminho que eu preparei aqui do vídeo de hoje, o primeiro item é balanço patrimonial. Então, se vocês lembram, o balanço patrimonial era um dos demonstrativos contábeis oficiais que a gente tem. É um dos 4 importantes lá do Buffett, 3 ou 4. E vocês podem ver que ele está em anexo aqui no final do balanço. Então, acho que toda empresa, no final do release de resultados, ela coloca esses principais demonstrativos. Uma ou outra falha, mas geralmente em todas você vai achar como anexo, né? Que no caso anexo 1. Primeiro a DRE, né? Os resultados consolidados, que a gente já viu. Né? Aqui está por ano, no período anual, no outro era trimestral. E o próximo é balanço patrimonial. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre o balanço patrimonial, porque teria muita coisa para falar, né? É uma das coisas mais importantes quando você está falando aí de contabilidade. E, assim, para investimentos, ver a DRE é mais interessante do que ver o balanço, né? Aqui é mais difícil de enxergar o que está acontecendo com a empresa. Na DRE você tem uma visão bem melhor no fluxo de caixa também, que eu vou falar depois. Mas, basicamente, no balanço a gente tem os ativos e os passivos, né? Nos ativos e no passivo também tem uma classificação entre circulante e realizável a longo prazo, ou, né, não circulante em alguns casos. Mas basicamente, ativo circulante é tudo aquilo que teria um prazo menor que um ano. Então você vai ver que ela tem disponibilidades, né, que é caixa, né, contas a receber, estoques e outros ativos. Então é tudo que ela tem expectativa de receber dentro de um ano, né? O caixa é líquido, as contas a receber elas vencem em menos de um ano, estoque ela tem previsão de vender dentro de um ano, ou estoque de matéria-prima de trabalhar. O realizável a longo prazo é tudo que o prazo esperado é acima de um ano. Então ela também tem dinheiro, né, em aplicação financeira,
só que são aplicações de menor liquidez, aplicações que vão vencer em mais de um ano, né? Tem lá um pouco de imposto diferido e tal. E no permanente é o que ela tem investido assim de ativo, né? Principalmente aqui no imobilizado, que são as coisas tangíveis, fábrica, equipamento, esse tipo de coisa. Intangível é tudo que não é concreto, seriam as marcas, os direitos, essas coisas assim. Então a VEG a gente vê que tem um ativo de 15 bilhões, 15 bi 400 milhões, e logo a seguir a gente tem o passivo, que segue mais ou menos a mesma regra. Então o passivo circulante é tudo que ela teria que pagar num período menor que um ano. Então tem obrigação trabalhista, social, pagar fornecedor, fiscal, empréstimo com prazo menor que um ano, né? Dividendo que ela tem a pagar, adiantamento de clientes, bom, tudo que ela tem para desembolsar em menos de um ano. E o não circulante, né, é o contrário, é tudo a mais de um ano. Então ela também tem empréstimo, mas esse tem um prazo maior, outras obrigações e tal. Você vê que o balanço dela é bonitinho, não tem muito rolo aqui. Então, o total do ativo é 15 bi e o total do passivo é isso aqui, ó, é uns 7.500. Então, a diferença é o patrimônio líquido. Eu não sou a melhor pessoa para explicar os detalhes contábeis. Eu sei contabilidade o suficiente para analisar a empresa. Mas, basicamente, os ativos menos os passivos vão dar o seu patrimônio líquido dela aqui na casa de 7.700. Você vê que é um patrimônio líquido até grande em função do ativo. É isso. O que é importante de ver no balanço patrimonial? Assim, né, que dá um resultado assim de curto prazo para você olhar. É sempre bom ficar de olho nos estoques, ver, né, se a empresa está conseguindo vender ou não está, né? Então uma empresa que esteja de dificuldade de vendas, ela pode ter um número de estoque subindo. As contas a receber, ver se a empresa tem muito dinheiro a receber ainda de cliente. Mas o principal que a gente vê é o caixa, é a diferença entre o que ela tem de disponibilidade de aplicação financeira, aqui dá uns 4 bilhões, né? E o que ela tem de dívida, que é empréstimo e financiamento de curto prazo, 2 bi, e de longo prazo, 1 bi 700. Então você vê que ela tem mais ou menos o mesmo valor de caixa e de dívida. Mas é bem mais fácil a gente olhar endividamento no resultado. Porque aqui a empresa vai explicar direitinho o que ela tem. Né? Ali no balanço você tem só o valor contábil lançado. Mas geralmente no release ela vai explicar um pouquinho desses números. Então é melhor já olhar direto aqui do que olhar no balanço. Né? No nosso segundo tópico é esse, endividamento. Vamos ver o que tem para a gente ver aqui da VEG. Então ela vai falar lá que tem 4.400 de disponibilidade, foi o que a gente viu no balanço. Ela explica um pouquinho onde está, né? Está em bancos de primeira linha e praticamente tudo em moeda nacional. Então ela já te avisou aí no que ela tem aplicado. A dívida, por outro lado, dá 3.700, foi exatamente o que a gente viu lá no balanço. 55% está de curto prazo, 45% de longo prazo, é mais ou menos o que a gente já tinha visto lá, né? O caixa líquido, a diferença disso aí dá 700 milhões, né? 690 dá 700 milhões. Então ela tem uma tabelinha com as disponibilidades, que é curto prazo, que é longo prazo, né? Em reais, em outras moedas. Então você vê que o financiamento dela, ao contrário do caixa, que está em moeda nacional, né? Ela falou que boa parte está em moeda nacional aqui. Financiamento, a gente vê que a grande parte está em moeda estrangeira. Então, é uma coisa para você olhar, sabe que se o câmbio disparar, a VEG pode ter um pouco de dificuldade com o aumento da dívida dela. Apesar que não é muito preocupante porque ela tem caixa grande, né? Então, ela pode ficar tranquila com esse endividamento aí em moeda estrangeira, mas é uma coisa que a gente já viu aqui. Aí ele vai falar de outras coisas, duration, né, que é o peso da dívida, está na média de 20 meses. Total, né, 37 longo prazo. É uma dívida aí de prazo médio, vamos dizer assim. E custo da dívida é importante também. Então, em reais, você vê que o custo da dívida dela é 7,2%, é um custo bem baixo. A gente está aí com a Selic CDI de 6,5%. Então, para uma empresa captar 7,2% de custo, é um custo muito bom.
Né? Não é à toa, é reflexo da empresa ser de uma empresa excelente, ela consegue captar dívida a custo baixo. E outra coisa também, o fato de ela ter muita dívida estrangeira, né, em moeda estrangeira, provavelmente contribui para esse custo ser mais baixo. Então, nos tópicos aqui de endividamento, dívida líquida eu não falei, mas eu acho que é meio óbvio, né? Aqui, quando ele fala em endividamento bruto, cadê? A dívida financeira bruta é tudo que a empresa deve, certo? Dívida líquida são as dívidas menos o que ela tem em caixa. Então, no caso da VEG, até nem é um bom exemplo, porque ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, é o que a gente chama que ela tem uma dívida líquida negativa. Porque ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Ela tem mais dinheiro para pagar do que endividamento. Ou então, caixa líquido positivo, né? Ela tem mais dinheiro na mão. Então, vamos abrir uma outra empresa aqui que tem dívida, só para a gente dar uma olhada. A Indy é um bom exemplo para ver, acho que no momento, porque além dela ter aumentado o endividamento nesse último resultado, ela vai aumentar ainda mais agora por causa da aquisição da TAG. Então tá aqui o site de RI da Indy, né? O resultado já está aqui na cara do gol. Vamos dar uma olhada aqui. Então, da mesma forma, ela tem lá o resultado dela, tem um resuminho. O padrão é bem parecido, né? Entre os releases de resultados. Então, a administração vai lá, fala alguma coisa, vai explicar o desempenho. A Indy explica muito, uma coisa legal, que ela explica bastante sobre os ativos dela. Então, vai falar sobre geração solar, sobre o sistema de transmissão. Algumas empresas elas vão direto nos números contábeis. Teve tanto de receita, tanto disso. E o release da Indy é muito bom porque ela explica bastante o negócio, tal, elétrica, térmica, não sei o que. Aí aqui eu acho que começou, né? Não, ainda não. Ela está falando de produção, comercialização, como é que ela vende. Aí aqui, ela chama de desempenho econômico-financeiro quando ela começa a falar de receita, né, tudo que a gente já viu. Então, você vê que a Indy é uma empresa que explica bastante os resultados dela. Mas vamos lá na dívida, que é o que a gente quer ver agora, né? Aqui continua, EBITDA, despesa, tudo igual. Lucro líquido, financeiro. Tá, o endividamento. Então vamos ver como é que a Indy fala. Dívida bruta, 9 bi. Então você vê que já é uma empresa que trabalha com a dívida grande, 9 bilhões. Ela aumentou aí 40% do ano passado para cá, né, principalmente por conta de investimentos. Ela explica aqui o porquê ela aumentou o endividamento. Então é importante também você não ver só se está aumentando ou não a dívida, mas entender por que a empresa está aumentando o endividamento. Que no caso da Indy, ela está investindo em um monte de coisa aqui, construindo conjunto eólico, usina térmica, né, comprando um monte de coisa. Então você vê que ela está investindo esse dinheiro. Né, uma empresa ruim, geralmente ela aumenta a dívida só porque para cobrir o resultado dela. Então aqui a gente vê que a Indy está aumentando, mas ao mesmo tempo ela está investindo. Há uma coisa que não tinha lá na VEG, é legal, que é o cronograma de vencimento da dívida. Então ela diz quando vai vencer aquela dívida toda. E você vê que é um cronograma até bem espaçado, né? Então em 2019 a Indy tem que pagar só 600 milhões daquela dívida. O resto ela vai pagando ao longo do tempo. Ela tem uma parcela grande aí de longo prazo. Então vai até 2039. Então você vê aqui claramente que a Indy é uma empresa com perfil de dívida maior, né? Mais alongado. Então ela fala também do custo, o custo de 8,6. Por isso que eu falei que o da VEG é bem baixo, 7,2. 8,6 não é ruim ainda, né? Mas a VEG conseguiu um custo bem legal. Tá, de novo ela vai falar de dívida líquida, né? Você vê que a Indy explica, dívida total menos derivativo, depósito e caixa, equivalente de caixa. Então, de novo, a Indy está explicando em detalhes aí o balanço dela. Era de 6,8 bi, né? Quase 7 bi de dívida. Aqui ela põe, né, aquela conta lá que ela explicou, o que deu de derivativo, os caixas, investimento, mas o que eu queria... Bom, tá aí, né? Então aqui a gente vê claramente o endividamento da empresa, dívida líquida, que é o que a VEG não tem, né? 7 bi de dívida líquida. Mas tem mais um negócio que eu queria mostrar, deixa eu ver se está aqui no resuminho.
É aqui, ó, covenants, que não tem no da Ende. Então a gente viu como é que funciona a dívida líquida, o prazo, né, algumas detalham mais, outras menos, o custo, né, geralmente está acompanhado aqui também do, né, onde está aplicado, né, ou melhor, ao que está indexada a dívida, custo total. E o último item, covenant. Covenant, vamos achar no da STT. Esse com certeza tem. Bom, só lembrando aqui, né, que sempre que você quiser ver um resultado, é fácil de achar aqui no site de RI, né, como eu mostrei naquele vídeo anterior. Tá aí, balanço da STT. Vamos direto na dívida aqui. EBITDA, resultado financeiro, vocês veem que é mais ou menos a mesma carinha. Endividamento. Então a STT ela ainda detalha, né, cada item da dívida dela, ela tem várias debêntures, o valor, quando vence, a taxa que ela está pagando. Que mais? Dívida bruta, blá blá blá. Disponibilidades, que é caixa, né? Disponibilidade é dinheiro em caixa da empresa. Então, ó, desta forma, a dívida líquida era de 3 bi. Então a STT tem uma dívida de 3 bi e aumentou bastante também em 2017. Ela também está investindo, né? Era 2,4 bi, aqui foi para 3. Então, da mesma forma, ela tem um cronograma. É legal de ver, ó, que a STT não precisa pagar praticamente nada de dívida esse ano, então ela tem fôlego financeiro aí para continuar investindo, ela vai precisar pagar só ano que vem, é um valor considerável. Tem a mesma coisa, a composição do indexador da dívida. Ela coloca o rating que a Moody's dá para a dívida dela, que não serve para muita coisa, mas covenant, é aqui que eu queria chegar. O que são os covenants? Os covenants são assim, parâmetros que a empresa estabelece a partir do momento que ela emite a dívida. Então, por exemplo, ela estabeleceu que ela tem um limite de 3,85 vezes o endividamento sobre o EBITDA. Então, o que isso quer dizer? Quando ela fez a dívida e alguém emprestou dinheiro para ela prometeu para a pessoa que emprestou que ela não ia aumentar o endividamento acima de 4 vezes o EBITDA, né? 3,85. Então é como se fosse uma garantia que ela dá para quem está emprestando dinheiro. Falou, ó, pode me emprestar que eu não vou ficar muito endividada a ponto de eu não conseguir te pagar no futuro. Então os covenants são importantes para isso. Para a gente ir monitorando o quão perto ela está dessa meta que ela estabeleceu. Então quando a empresa começa a chegar perto disso aqui, você começa a ficar, né, de olho, porque olha, ela deu esse valor aqui como limite, ela está quase no limite. Então você vai começar a olhar de perto. E depois ela continua explicando que depois que agora é de 4, porque ela está investindo em novas coisas, blá blá blá. O índice subirá para 4,50. Então, né, ela está meio que explicando que ó, eu vou me endividar mais. Então, a partir disso aqui no balanço, você vê que a empresa está com apetite para tomar dívida e investir. Então, se no próximo balanço você vê que aumentou a dívida, não é nenhuma surpresa, porque a própria empresa está falando aqui que ela vai aumentar a dívida dela porque ela quer investir. E aí cabe a você, né, avaliar se você acha que isso aqui tá bom, tá muito, tá pouco, né? Então, é uma informação até interessante de você ver em relação ao endividamento. O índice mais comum de usar é esse, é a dívida sobre o EBITDA. Como eu falei que o EBITDA, ou o lucro operacional, é uma medida do que a empresa, né, produz de dinheiro. Então você vê quantas vezes a dívida é maior do que esse valor por ano, né? Então a empresa está falando que até umas 4 vezes ela aguenta, né? Que ela aceita ficar com uma dívida até 4 vezes maior que o EBITDA anual dela, né? Que é um valor relativamente alto. Para cima de 3 começa a ficar alto, né? Então ela está falando que ela está aceitando um endividamento alto, né? O índice de alavancagem, que é esse que eu falei para vocês, dívida líquida sobre EBITDA ajustado, atualmente está em 3. Então você vê que ainda tem uma gordura,
E a empresa, a minha interpretação é que ela está avisando que ela vai investir mais, né? Só que existe um outro indicador também, que é o EBITDA ajustado sobre despesa financeira. Qual é a lógica desse indicador? É quantas vezes meu resultado operacional ele consegue cobrir os juros da dívida. Então aqui é o contrário, enquanto no de cima, quanto menor, melhor, né? Ou seja, quanto menor minha dívida perto do EBITDA, melhor. Aqui é o contrário, quanto maior o EBITDA em cima das despesas financeiras, melhor. Então ela diz que está com 3,3, né? E o limite mínimo dela é 1,5. Né? Então ainda estaria com uma folga. Apesar que 1,5 é bem pouco, né? É tipo 50% a mais aí né? Ela teria o EBITDA basicamente só para pagar juros. Então você vê que é uma empresa que está a fim de tomar muita dívida para investir. É um perfil agressivo. A STT, que era uma empresa classicamente bem conservadora, vocês veem que eles estão tomando um perfil agressivo de dívida. Então é isso aí. Aqui ela fala aí da dívida líquida EBITDA em cima. Custo, né, da mesma forma. Você vê que ela já tem um custo mais alto, é 9,5%. Ela não consegue captar num custo tão bom igual o da End e da Vega ainda por cima, né? Tá emitindo debenture, aí tá aqui o gráfico do custo da dívida dela, que tem caído, né? E tá, Capex é outro assunto. Então era isso aí. Quanto ao endividamento, né? Acho que a gente falou bastante, deu para entender, e aí nos balanços a gente vai vendo o endividamento de cada uma específico. Então vamos entrar no próximo demonstrativo aqui, que é um demonstrativo bem importante, que é o fluxo de caixa. Bom, vocês lembram que eu falei que a DRE, ela mostra o resultado pelo regime de competência, ou seja, você fez uma venda, a partir que você registrou a venda, ela já entra na DRE, independente de quando você recebeu ou não. O fluxo de caixa, por outro lado, é o contrário. Ele trabalha com o regime de caixa, ou seja, com o dinheiro que entra e sai da empresa. Então, se a empresa fez várias vendas no período, mas não entrou nada de caixa, no fluxo de caixa vai aparecer zerado. Da mesma forma, ao contrário, a empresa pode não ter operado no trimestre, mas entrou muito dinheiro de contas a receber e aí o fluxo de caixa vai estar bom, né? Vai estar cheio. Então, o fluxo de caixa ele complementa a DRE no sentido que ele está relacionado com o dinheiro que entra e sai, não com o lançamento contábil. Então, é um demonstrativo contábil muito importante para a gente analisar. Porque você está vendo se aquilo que está sendo lançado contabilmente na DRE, ele tem um correspondente com dinheiro entrando na empresa. Então, o fluxo de caixa ele se divide basicamente entre fluxo de caixa operacional, de investimentos e financeiro. Como é que é? O operacional, aqui a Vega ela explica um pouquinho do fluxo de caixa no release dela, não são todas as empresas que fazem. Mas depois a gente vê o demonstrativo propriamente dito. Mas vamos começar por aqui. Então a geração de caixa nas atividades operacionais foi de 1,3 bi em 2018. Ou seja, isso quer dizer que entrou de dinheiro na empresa 1,3 bilhões em decorrente da atividade operacional dela, das vendas, né? No caso da Vega é a venda de produto. E esse valor aqui, você vai ver que não vai bater exatamente com o lucro líquido. Vamos ver quanto foi. No caso da Vega até foi bem parecido. Lucro líquido quarto trimestre. Não tá fácil o lucro líquido aqui. Então, foi 1,3 bi também. Então, como a Vega é uma empresa bem redondinha, ela não tem muita distorção, muito perda de capital de giro, a gente vê que o fluxo operacional foi exatamente igual ao lucro líquido. Tá. 1,3 bi em 2018. Tá. Eu vou falar em geral, depois eu explico com mais detalhes aqui. O outro fluxo de caixa que a gente mostrou lá é o de investimento. Então, o operacional é o que a empresa recebeu. De investimento é o que ela gasta com novas aquisições, com investimento na operação dela, com esse tipo de coisa, mas também com aplicações financeiras. Então, se ela aplicar num produto financeiro, entra no fluxo de caixa de investimento. Então, eu vou mostrar para vocês lá depois por que isso é importante.
Mas basicamente ela investiu 800 milhões do 1,3 bi que ela gerou, né? Ou seja, sobrou até agora 500 milhões, certo? E o último fluxo de caixa é o de financiamento. O financiamento está ligado diretamente à dívida. Se você toma dívida, se você paga juros e se você paga dividendos para os sócios. Então o fluxo de caixa financeiro tem esses lançamentos. Então ele vai falar que no financiamento eles captaram 1 bi de dívida e pagaram 1 bi e 700. Então a gente viu que sobrou 500 aqui. Ela já pagou 700 de dívida e ela pagou mais 600 milhões de dividendos, né? Juros sobre capital próprio e dividendos. Então nas nossas contas aqui tinha sobrado 500, ela gastou 700 mais 600, mais ou menos aí 1 bi e 300. Então tá negativo em 800, certo? E aí esse negativo ele se reflete aqui, ó, no caixa dela, que era 3 bi.1 e foi para 2.2 bi, mais ou menos aqueles 800 que a gente calculou de cabeça. Então, isso aqui é o resumo da geração de caixa dela. Ela tinha esse valor, gerou 1.3 bi, investiu 800, né? Financiamento ficou negativo porque ela pagou dívida e pagou juros sobre capital próprio, então sobrou menos. Mas deixa eu mostrar o demonstrativo para a gente discutir mais detalhes. Então aqui onde eu vi a DRE, o balanço outra DRE anual, balanço patrimonial, o próximo demonstrativo de fluxo de caixa. Então vamos lá, como é que é o demonstrativo de fluxo de caixa? Normalmente ele se calcula-se pelo método indireto, então eles pegam o lucro líquido do período antes de impostos e tal, e vão fazendo todos os lançamentos que não têm efeito caixa, né? Por exemplo, depreciação, né? Isso aqui, depreciação é um custo que está na DRE, mas a empresa não paga todo mês, então ele sobra aqui no fluxo de caixa. Então você vai somando, diminuindo até chegar no fluxo de caixa operacional, aqueles 1.3 bi que a gente comentou. Porém, o fluxo de caixa operacional ele é dividido basicamente em duas coisas. Primeiro, essa primeira metade aqui, que é o que de fato a empresa recebeu de dinheiro pela venda dos produtos. E tem essa segunda metade, que é a variação nos ativos e passivos. O que é isso aí? Como na DRE o lançamento é contábil, que eu falei para vocês, compra, à vista, a prazo, e é muito comum você fazer vendas a prazo, pode acontecer o seguinte, ó, a empresa vendeu, mas ela não recebeu, então ela teve aqui um aumento nas contas a receber de clientes. Então, de tudo que ela vendeu no trimestre, ela tem um valor aqui ainda que ela vai receber. Então, entra como um lançamento negativo aqui. Da mesma forma, ela tem contas a pagar. Então, ela conseguiu aumentar um pouquinho o prazo para ela pagar fornecedor, né? E ela teve um aumento de estoque. Então, ela gastou dinheiro para comprar matéria-prima, produziu os produtos que ela ainda não vendeu. Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de capital de giro. É um dinheiro que a empresa já pagou, já contabilizou, mas ele meio que está preso aqui, né? Está preso com estoque. Então, ela precisa vender esse estoque para receber, né? Ela precisa receber essas contas dos clientes. Ela tem esse dinheiro aí para pagar para os fornecedores. Então, o que a gente pode ver no fluxo de caixa da WEG, ela teve um valor grande aqui de diminuição de nativa passiva. Então, se a gente fosse ver, ela teve uma geração operacional maior do que esses 1.3 bi. É que 700 milhões desse, aqui dá quase 2 bi de conta, né? Então 700 bilhões desses 2 bilhões, ele ficou preso ali em estoque, em conta a receber, né? Compensado um pouquinho aqui pelas contas a pagar. Então a gente consegue ver no demonstrativo que a geração de caixa dela teria sido ainda melhor se ela não tivesse mudança nos ativos e passivos. Então aqui a gente consegue ver que a WEG é uma empresa muito boa, porque mesmo esse resultado aqui interessante, na prática ele foi ainda melhor. Se eu não me engano, esse trimestre de Lojas Renner foi assim também, ela teve uma diminuição grande aqui em ativo de capital de giro, então ela tem mais dinheiro para secar desse capital de giro. E o contrário é verdadeiro também. Eu lembro que a Eternit, logo antes dela entrar em recuperação judicial,
ela estava gerando caixa operacional. E aí, pessoa mais desavisada, ela estava voltando a gerar dinheiro. Só que o que ela gerava de caixa era aqui. Ela estava queimando estoque, ela estava recebendo conta, não era a atividade dela propriamente dita. Então essa primeira separação aqui, ela é importante. Você vê assim, o quanto a empresa está de fato gerando com atividade e quando o dinheiro está vindo ou está ficando preso no capital de giro. Então é sempre bom dar uma olhada nisso aqui. Então a gente viu que a WEG tem mais dinheiro a receber, principalmente de estoque aqui. Você vê que em 2017 ela acumulou estoque também, mas esse ano ela acumulou muito. Então ela tem grana presa dentro dela a hora que ela vender esse material. Bom, na atividade de investimento a gente tem um detalhinho para prestar atenção também, que na verdade não é tão detalhe assim, é importante. Você vê que ela tem investimento imobilizado, que eu expliquei lá, fábrica, modernização, máquina, essas coisas. Intangível, né, que são os direitos, marcas. Mas a gente vê que a maior movimentação é em aplicação financeira. Então, por uma questão contábil, o dinheiro que a gente viu que a WEG tem dinheiro em caixa, e isso aqui foi basicamente ela aplicando, ela comprando um produto financeiro. Então, a gente tem que tomar cuidado quando você analisa essa atividade de investimento, porque para tirar esse valor financeiro, porque isso aqui é um giro financeiro, ela botou lá 1,5 bi em produtos, resgatou 1,2 bi, então isso aí a empresa está fazendo o tempo inteiro, né? Vence um produto dela, ela aplica mais, menos. Então, quando a gente quer avaliar o quanto a empresa investiu, você tira essa parte aqui e avalia o resto, né? Então, a gente vê que a WEG, na verdade, ela investiu aqui uns 500, né, contando essa aquisição. Então, nesse período, 2018, né, a WEG gerou 1,3 bi, na verdade até um pouco mais, né, um pouco do dinheiro está preso ali nas contas, nos estoques, e ela gastou só 500 milhões como atividade de investimento dela. Então a gente vê que sobra muito dinheiro, ela gera muito mais do que ela investe, e você vê, ela está comprando controladas, está modernizando o parque dela. Então é uma empresa que está ativa no investimento, mas mesmo assim ainda sobra muito dinheiro. Então isso aqui dá uma noção da bela saúde financeira que a empresa tem. Na verdade, o que a gente calculou ali no release, que tinha sobrado mais ou menos uns 500 milhões, na verdade sobrou bem mais, né? Porque ela gastou 500 aqui, então sobrou uns 800. Né? Mesmo ela estando com o estoque preso aqui. E aí no fluxo de financiamento a gente vai ver o que ela fez com esse dinheiro. Então, ela captou mais 1 bi, porque a empresa o tempo todo está captando dívida, pagando dívida. Né? Ela está o tempo todo comprando e vendendo. Ou comprando e vendendo não, né? Captando dívida e pagando. Então, ela captou 1 bi, mas ela pagou 1,7. Então, você vê que nesse 2018 a WEG diminuiu bastante o endividamento dela. Ela pagou 700 milhões de dívida. Então, aqui está os juros que ela paga e os dividendos também. Então, a geração de caixa dela nesse período de 2018 deu para ficar com um pouco de estoque ainda guardado para ela vender, continuar investindo no própria operação e em novas aquisições, pagar dividendos, juros sobre o capital próprio, né? E ainda diminuir a dívida. Então, por isso que a gente vê como a WEG é uma bela empresa, o que ela gera de operacional dá para ela pagar, diminuir dívida, pagar dividendo, continuar investindo, né? Ela não é uma empresa igual a gente viu a Engie e a Tietê que estão precisando tomar dívida para investir, ela consegue investir só com o dinheiro que ela gera. E aí o resultado final foi negativo bastante, muito porque ela pagou boa parte da dívida, né? Mas a gente vê que o endividamento dela ficou mais ou menos estável de um ano para o outro. Então é isso aí, gente. Vamos voltar aqui no fluxo de caixa do release. Agora a gente consegue entender melhor isso que a empresa explicou, né? Então a gente viu que ela foi lá, gerou 1,3 bi, ela disse que cresceu o resultado operacional, ela fez uma boa gestão de capital de giro, então ela está contente com aquele estoque lá, aparentemente é planejado, não é um estoque que está encalhado. Aí os investimentos de 800, principalmente, ela explica aqui, foi principalmente movimentação de aplicação financeira.
Então, ó, né, a gente não está precisando gastar 800 milhões, boa parte foi de aplicação. Né, tal, fez modernização, expansão da capacidade produtiva, né, tem uma variação cambial. E no financiamento captou 1 bilhão, amortizou 1,7 bilhão, ficou com uma amortização líquida de 700 milhões, né? Então ela diminuiu a dívida no período. Aí ela pagou um pouquinho de juro, né? 90 milhões de juro, e pagou 600 milhões de dividendos. Né? Então diminuiu o caixa dela. Então aqui dá para ver, tarará, aplicação financeira, não sei o que. Tá. Ah, então, aqui é um outro detalhe. A gente viu que diminuiu de 3.1 para 2.2, então vocês podem ter achado ruim logo de cara, né? Porra, ela tá, né, diminuindo o caixa dela. Mas logo embaixo ela explica que, ó, lembramos que esse gráfico é caixa e equivalente de caixa no ativo circulante. Lembra que eu falei para vocês? Prazo de menos de um ano. Né? Eles têm mais 2.7 bi em aplicação financeira sem liquidez imediata, ou seja, com liquidez maior que um ano. Então, a empresa, como ela aplicou esses 700 milhões provavelmente nesse produto, né, ela está com um caixa bem alto. Né? Só que ele não aparece aqui porque, por questão contábil, o caixa é tudo que tem vencimento, tem liquidez imediata. Só que essa aplicação dela de longo prazo, se ela precisar, ela vai lá e saca o dinheiro. É dinheiro do mesmo jeito. Então, quando a gente vê o endividamento aqui em cima, ou melhor, está para baixo, o endividamento, a gente vê que, na verdade, ele diminuiu. Né? Era de 4,1 bilhão, foi para 3,8 bilhões. Certo? Então, a gente já está craque aqui em fluxo de caixa e endividamento. Deixa eu só falar mais um detalhezinho aqui, ainda sobre fluxo de caixa, que é comum a gente ver nas análises por aí, fluxo de caixa livre e fluxo de caixa total. Bom, o fluxo de caixa total não tem muito o que falar, é o saldo final aqui. Tanana, DRE, vamos lá. Então o fluxo de caixa total é o operacional menos o líquido menos o financeiro. Então aqui ficou negativo, foi o que eu expliquei, né? Ficou negativo total, não é ruim, porque a gente viu que né, o endividamento dela diminuiu, na verdade. Né, o que diminuiu foi o caixa equivalente de caixa no período. Então o dinheiro de curto prazo dela diminuiu 1 bilhão. Mas isso não é ruim, porque boa parte desse dinheiro está numa aplicação de longo prazo, que não aparece aqui. Mas o fluxo de caixa total é o saldo aqui, né? É o 1.3 menos 800 menos 1.400, ficou 900 negativo. A gente vê que não serve para muita coisa o fluxo de caixa total, porque depende do que a empresa fez aqui no meio. Né? Como ela botou essa grana em dinheiro de longo prazo, né? Não faz diferença que ela diminuiu 1 bilhão aqui. Então o fluxo de caixa total meio que não faz muita diferença ver. O fluxo de caixa livre, ele é interessante porque é o seguinte, o fluxo de caixa livre é isso aqui, ó. É o operacional menos o de atividade de investimentos. Então, o fluxo de caixa livre, ele te dá uma noção, ó. A empresa gerou tanto de dinheiro, precisou gastar tanto para investir e tal. Então, é mais ou menos o dinheiro que sobra. Quando a gente vê na DRE o lucro líquido, que é o que sobra da receita, com os gastos e tudo, para o acionista, no fluxo de caixa o que sobra é o fluxo de caixa livre, que é o operacional menos os investimentos. E aí o que ela faz com o dinheiro, meio que, né, que é o financeiro, meio que não faz muita diferença. Ela pode pagar dividendo, ela pode diminuir o endividamento. Né? Então o mais importante é isso aqui, é você ver se o operacional menos investimento sobra dinheiro. Se sobrar dinheiro, tá bom, porque a empresa tá gerando caixa aí pro acionista. Isso aqui vai reverter para o acionista de alguma forma, seja pagando dividendo, seja diminuindo a dívida, seja aumentando caixa e melhorando o resultado financeiro. Quando você tem um operacional maior que investimentos, isso reverte em caixa para o acionista. Certo? Então era isso aí. Dentro da nossa proposta aí de explicar pelo menos o básico de cada coisa, fluxo de caixa, acho que a gente viu até bastante coisa, até tá uma duração de vídeo maior do que eu esperava. Então vamos adiante para não
para não demorar muito. O próximo tópico aqui é proventos, né? É mais ou menos o gancho do que eu estava falando. Então, quando a empresa gera muito operacional, não precisa gastar tudo com investimento, sobra dinheiro para voltar para o acionista. Então, quase todo o balanço vai ter uma demonstração assim, ó, do que a empresa está pagando. Então, no da VEG aqui, a administração vai pagar mais 700 milhões de dividendos como remuneração em relação ao exercício de 2018, que representa 50% do lucro líquido. Então, a gente vê que a VEG, apesar de estar num setor que gasta-se muito em investimento, ela consegue pagar bastante o lucro líquido dela. 50% distribuir em proventos é bastante para o setor que ela atua. A gente vai ver que outras empresas pagam bem menos que isso, geralmente, empresas desse setor. Aí ela vai explicar que 340 milhões ela já pagou, né? E ela deve pagar o resto, né, em 13 de março. Já passou porque o balanço já saiu. Então aqui ela dá uma tabelinha com tudo que ela distribuiu de dividendo em relação a 2018. Né, as datas, os valores, e está aqui o valor por ação. Tá, cada ano semestralmente. O que é importante a gente olhar quando fala-se de dividendo? Né, não vou nem entrar no mérito de dividend yield e tal, que isso é um assunto para depois a gente discutir, mas é importante você ver o quanto ela distribui do lucro líquido. Então, uma empresa igual ela, que continua investindo, comprando outras controladas e ainda distribui 50% do lucro, você vê que é uma empresa muito saudável, né? Ela tem a geração de caixa dela muito boa. E outra coisa importante é isso aqui, ó. A empresa fala que ela distribuiu 700 milhões sobre o resultado de 2018. Por quê? A gente vê algumas empresas por aí que se aproveitam de datas e lançamentos contábeis para distribuir em um ano resultados referentes a outros exercícios. Então, isso aqui está acontecendo agora com a Transmissão Paulista. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui para a gente ver. Que a Transmissão Paulista ela distribuiu esse ano resultado de 2018 e 2017. Então ela está com um dividendo inflado, né, artificialmente alto. Então tá aqui. Vamos ver. Deixa eu já procurar aqui. Tá aqui, endividamento. Dividendos. Então, o estatuto deles é de 25% do lucro líquido, mas a gente vai ver que eles pagaram muito mais que isso. 70. Em 2018, a empresa pagou 2 bilhões em proventos, os quais 760 milhões foram relativos ao exercício de 2017 e 1,2 bilhão foi relativo ao exercício de 2018. Então você vê que a Transmissão Paulista está pagando dividendo de 2 anos num só. É por isso que o payout dela está em 150% do lucro líquido. Porque ela está pagando de dividendos lucros de outros resultados. E por que isso é ruim? Não que seja ruim para a empresa, mas quem faz uma análise superficial, ela vai achar... A empresa está com yield super alto, está uns 15% de dividend yield. Então, quem pode fazer uma análise mais simples vai achar que a empresa vai distribuir esses 15% sempre, quando na verdade o dividendo dela recorrente, assim, operacional do período, ele é bem mais baixo, ele vai ser aí 60%, 70% disso. Então, o yield natural dela é bem mais baixo. Então, por isso que é importante você olhar também essas coisas e não ficar só no indicador de dividend yield, porque ele pode estar distorcido, igual está no caso aqui da Transmissão Paulista, e leva você a uma conclusão ruim. Porque realmente uma empresa pagar 15% ao ano de dividendo é um valor muito grande. Né? Mas a gente descobriu aqui o porquê. É porque ela não está pagando só do ano de 2018. Ela juntou 2 anos seguidos para pagar de uma vez só. E aí ela dá uma impressão para o mercado que ela tem condição de pagar mais do que ela realmente tem. Certo? Então, dividendos é bom a gente observar isso. Se ela está pagando os proventos relativos ao exercício mesmo, se tem um resultado não recorrente que ela está distribuindo, alguma coisa assim. Um exemplo, a Queiroz Galvão, ano passado ela pagou dividendo
relativo a uma parcela que ela recebeu de uma venda de ativo, ou seja, não é recorrente. E esse ano ela vai pagar muito dividendo, um caminhão de dividendo, mas ela está distribuindo caixa dela, ela não está gerando aquilo tudo. Então, é sempre importante você ver de onde está vindo o provento que a empresa está te pagando. E para fechar o vídeo, que já está grande, mas vamos cumprir aqui o roteiro. Eu já falei no outro vídeo que a gente tem outros demonstrativos financeiros, deixa eu só mostrar mais ou menos para vocês. Então abri de novo aqui o ITR da VEG, que é o que eu falei que tem aí o balanço completo da empresa, para ver o que mais ela tem aqui. Deixa eu ver direto no... ela fica assim por causa das páginas em paisagem. Deixa eu ir direto na demonstração, na DF consolidada. Tá aqui. Então, vamos ver o que tem no ITR. Tem lá o balanço patrimonial ativo, que a gente viu hoje, mesma coisa, os lançamentos, ativo circulante, caixa, tarará. Aqui tem mais detalhes, que é intangível, goodwill, tal, que a gente não entrou em tantos detalhes. Balanço patrimonial passivo, mesma forma, o que tem para pagar, de conta, de não sei o que, lá. O patrimônio líquido, né? Aqui ela vai explicar aí direitinho o patrimônio líquido, que a gente viu que no release ela só colocou o valor total do patrimônio líquido de 7 bilhões, né? Aqui ela vai dizer o quanto é capital social, quanto é reserva de lucro, né? Não interessa tanto pra gente. Depois vem a demonstração de resultado aí que eu já mostrei. Demonstração de fluxo de caixa, que foi o que a gente viu hoje, da mesma forma, tem lá o caixa líquido operacional, caixa gerado na operação, que é o que a gente viu lá a diferença, que é de 2 bilhões, né? Então, que é o caixa total que ela gerou e tal. Tem tudo aqui bonitinho, saldo inicial, saldo final. Vamos ver então os outros demonstrativos aí que existem. Então a gente tem um aqui que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Está bem pequenininho, né? Mas aqui se eu aumentar vai ficar ruim também. Mas basicamente ele mostra o que mudou do patrimônio líquido, né? Naquela conta lá que eu mostrei agora. Então a gente vê aqui que faz diferença. Esse ano a VEG fez bonificação. Então saiu um valor aqui da conta de reserva de lucro e foi parar na conta de capital social, né, que é decorrente da bonificação. Aí tem os resultados, lucro e tal, e no final o patrimônio líquido consolidado, inicial e final. Então esse ano ela começou com 6,8 bi de patrimônio líquido e terminou com 7,8. Aí aqui explica o que aconteceu para aumentar, o que veio de lucro, o que ela pagou, o que não pagou. Então a demonstração de mutação do patrimônio líquido, ela te mostra esse panorama do ponto de vista do patrimônio líquido. Aqui é de 2017, 2016. Bom, demonstração de valor adicionado. Essa aqui eu acho legal. Apesar que normalmente a gente não analisa, mas ela é tipo a DRE, só que ela tem os lançamentos numa ordem, numa forma diferente. Deixa eu explicar aqui para vocês. Então ela começa com a receita, do mesmo jeito, só que ela lança tudo quanto é custo da empresa logo de cara. Então não interessa se é do resultado bruto, se é do operacional, se é líquido, ela já vai lançando todos os custos. Então ela teve 13 bi de receita, ela falou, gastou 7 bi em insumo, tanto de depreciação, não sei o que, até chegar aqui, ó, valor total a distribuir. Então esses 6 bilhões aqui é o que a empresa recebeu de receita, menos tudo que ela precisou pagar. Ou melhor, tudo que foi de custo para ela da operação. E daqui para baixo a gente vê no que a empresa gastou esse dinheiro. Então ele está separado por categorias, vamos dizer assim. Então ela gastou 2 bilhões com pessoal, e esse pessoal, melhor, 2,6 bi com pessoal, sendo 2,2 de salário, 280 milhões de benefício e 90 de FGTS. Então essa demonstração do valor adicionado, ela é uma DRE com uma lógica diferente, né? Então ela põe a receita, põe tudo que a empresa gastou relacionado ali aos produtos e depois o que ela fez com o dinheiro. Então assim, ó, mais de um terço ela gastou pagando o pessoal,
1,4 bi ela gastou pagando imposto, 900 milhões ela remunerou terceiros, né, que é juro, aluguel, e 1,3 bi ela pagou para o acionista. Então aqui você consegue ter uma noção do valor, né, adicionado, que é como chama contabilmente, o quanto sobrou para o acionista, quanto ela gasta com o pessoal, quanto ela gasta com imposto. Então pode ser interessante se você quer ver aí o quanto a empresa, por exemplo, paga de imposto total. Se a gente vê o da Ambev aqui, você vai ver alto pra caramba, né? A Ambev paga muito imposto, porque o produto dela é muito tributado e ela tem uma margem líquida grande. Quer ver? Vamos abrir rapidinho. O vídeo já tá longo mesmo, dane-se. Então, RI da Ambev. Vamos direto no ITR. Ele tá baixando ainda. Tá, esse é o VEG. Ué, cadê? E eu vou abrir aqui ao mesmo tempo uma outra empresa que paga pouco. Quer ver? Não, não é a demonstração. Eu quero trimestral. Deixa eu ver esse arquivo aqui. Espera aí. Valor adicionado. Isso aqui vai servir. Então a Ambev tinha 45 bi de valor adicionado e ela gastou 25 bi com imposto. Então você vê que a taxa de imposto dela é muito, muito alta, né? É quase da receita total de 75 bi, 25 ela paga de imposto, que é muito, né? 1/3 da receita da Ambev é imposto. Seja ele no produto, seja ele líquido. Aí vamos ver uma empresa que paga pouco aí, que eu descobri essa semana aí que o Fábio me deu a dica de uma empresa que paga pouco imposto total, Vulcabras. Investidores, central de resultados, demonstração financeira. Tá carregando ainda, né? Porque é pesado. Aqui, valor adicionado, página 48. É isso aqui. Não sei se tá dando para ver bem aí. Tá bem pequenininho. Mas vamos lá. De 1.400 bi de receita, ela pagou 200 milhões de imposto. Então 200 milhões em 1.400 é o que? Tá de 10 a 15% mais ou menos, né? Então a gente vê que paga muito menos que a Ambev, né? É uma empresa que paga bem menos imposto. Bom, enfim, vamos voltar aqui à nossa lógica. Era isso aí. Então a demonstração de valor adicionado eu acho legalzinho de ver, embora a gente normalmente não veja todo trimestre. Mas assim, se você quiser dar uma olhada na característica, uma característica específica da empresa, você pode ver aqui. Por exemplo, hoje o governo está com essa proposta de diminuir o imposto, né, principalmente o imposto de renda sobre a atividade produtiva das empresas. Então a gente já sabe que, olha, a Ambev é uma boa candidata a melhorar muito o resultado, porque ela paga muito imposto. Claro que tem uma parte do imposto dela que é em cima do produto, né, de bebida, é bastante tributado. Mas ela paga muito imposto de renda, então tem ela tem uma boa margem a ganhar aí nessa redução do imposto de renda. Certo, pessoal? Vou terminar aí, que já está com quase 1 hora de vídeo. Acho que foi bem proveitoso aí. A gente falou de balanço patrimonial, do fluxo de caixa com detalhes, né, detalhes que o tempo permite, claro, e um pouquinho dos outros demonstrativos. Então é isso. Juntando esse vídeo com o vídeo anterior, acho que já dá pelo menos uma boa base para a gente analisar as empresas, para você entender, né, como é uma empresa boa, o que uma empresa precisa ter. Então, a partir dessa semana, a ideia é a gente começar a fazer uns vídeos das empresas em si, para a gente estudá-las e ver, baseado em todos esses parâmetros que a gente discutiu aqui, né, com as empresas, como é que elas estão, melhor, pior.
Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí, deixa os comentários, se tiver alguma dúvida, né? Quem quiser receber as notificações dos próximos vídeos, se inscreve aí e marca, porque a ideia é agora a gente começar a fazer vídeo dos resultados das empresas. Vamos começar essa semana com as que já vão divulgar o primeiro trimestre de 2019. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Até mais!